Vamos a, então, uma das grandes manchetes no mundo inteiro hoje, Vladimir Putin reagindo à proposta americana de cessar fogo por 30 dias. Ela foi anunciada 2 dias atrás, é a primeira reação do Putin. É uma reação realmente, digamos, histórica no sentido de como é possível dizer sim e não na mesma frase. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. Numa coletiva de imprensa, Putin disse que a ideia apresentada pelos Estados Unidos e pela Ucrânia é correta, mas que ainda há lacunas. Entre elas, a indicação de um país ou entidade para fiscalizar o acordo e a definição sobre a possibilidade ou não da manutenção do envio de armamento para a Ucrânia durante a pausa no conflito. O líder russo também afirmou que um cessar-fogo, mesmo que temporário, precisaria contribuir para eliminar as raízes do conflito e levar a uma paz duradoura na região. A invasão russa à Ucrânia ganhou força em 2022, quando Putin afirmou que era necessário impedir a expansão da OTAN no leste europeu. Os comentários indicam uma mudança de postura do Kremlin nas negociações. Até aqui, Vladimir Putin vinha descartando qualquer possibilidade de um cessar-fogo, mas agora avalia a necessidade de modular as próprias ambições por causa da aproximação de Donald Trump, que pressiona os dois lados a aceitarem um acordo. Na Casa Branca, onde se encontrou com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, Trump descreveu a declaração de Putin como promissora, mas incompleta. We know where we are with Ukraine, and we are getting good signals outside of Russia, and hopefully they'll do the right thing. Um assessor sênior da Casa Branca, inclusive, foi a Moscou para negociar os termos do acordo. Em Kiev, Volodymyr Zelensky disse que Putin não quer um cessar-fogo e classificou as falas como manipulação. Putin, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. Хоче вбивати українців. Já os moradores da capital ucraniana reagiram à notícia de um possível cessar-fogo com apreensão. In 3 years, their task will be to capture us, to destroy us. Without security guarantees, this is worthless. Enquanto isso, no campo de batalha, tropas russas seguem avançando em Kursk, território ocupado pelas forças ucranianas. Nesta quinta-feira, os russos retomaram o controle de Sudza, a principal cidade que havia sido tomada na região. Putin chegou a dizer nesta quinta-feira que as forças ucranianas em Kursk estão isoladas e precisam escolher entre se render ou morrer. Sandro, é conhecido que, do ponto de vista do Putin, a Ucrânia tem que deixar de existir como um Estado viável. As tropas da OTAN teriam que recuar para a Alemanha, para o território da Alemanha, que é atualmente a antiga Alemanha Oriental, a atual Alemanha, mas enfim, a parte oriental da atual Alemanha. E que a Ucrânia deveria fazer eleições para que os russos possam colocar alguém no lugar do Zelensky. Há algum sinal de que o Putin recuou dessas demandas maximalistas? Talvez essas demandas, William, sejam o que ele oferece como uma negociação com os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que ele se pronunciou daquele jeito, como você bem disse, dizendo sim ou não, até lembro da famosa frase do Churchill, de que a Rússia é um enigma, é uma charada embalada em um enigma que guarda diante de si uma pergunta. Então, o que a gente está vendo aqui é uma tentativa da Rússia de utilizar as negociações do cessar-fogo como algo muito maior, algo que garanta a entrada da Rússia novamente no circuito europeu e no circuito de poder tratar com o Ocidente. A gente teve uma reportagem de 2 dias do Financial Times falando da volta de uma figura que é ligada ao Putin, um alemão, Matthias Warnig, que é o presidente da Nord Stream, que estaria envolvido em negociações, inclusive com os americanos, para fazer um possível acordo russo-americano de exportação de gás para a Europa. Então, o que a gente está vendo aqui talvez seja exatamente isso. Os russos eles não querem, nesse sentido, um cessar-fogo apenas com a Ucrânia. Eles querem um acordo de paz geral, no qual eles consigam reentrar no circuito europeu, consigam reacessar parte dos seus ativos congelados e consigam, assim, recuperar diversas coisas que eles perderam acesso por causa da guerra, por causa das sanções do G7, por causa das sanções europeias e das sanções americanas. Agora, a questão aqui há também uma questão da própria linguagem do poder russo, que é muito
Putin está respondendo da maneira que ele sempre respondeu. Então, nesse sentido, ele diz: o acordo é interessante, mas talvez a gente precise colocar alguns elementos a mais. Há também aqui o pronunciamento tanto do porta-voz, o Dmitry Peskov, quanto de uma figura muito ligada a ele, o Yuri Ushankov, que, enquanto um disse que é interessante, o outro renegou. Então, há também um teste dentro de como a própria elite russa e os grupos que o apoiam recebem a ideia dessa negociação. E daí ele talvez possa fazer isso. Agora, há uma coisa muito interessante aqui. Tal como o Trump, Putin nunca gostou de ser pressionado. Então, nesse momento, há uma pressão americana, a bola está no pé de Putin para decisão. Então, agora, a gente vai ver esse sentido aí. Há uma expressão que o Putin utiliza com certa frequência e que está também nas respostas, nas várias respostas hoje, gente ligada a ele, como o Sandro mencionou, e nessa entrevista coletiva que ele deu hoje, que temos que resolver as raízes do problema. Root causes, exato. Em inglês. Mas quando a gente traduz para mim, por favor, o que ele quer dizer com raízes do problema. A raiz do problema é o desaparecimento da União Soviética. A raiz do problema é o que ele, Putin, considera que foi a maior tragédia geopolítica do século, que foi exatamente a implosão desse império. E aí, como é que isso vai ser numa negociação? Então, na verdade, ele está negociando com o Trump Make Russia Great Again. É verdade, boa. Na verdade, ele disse não. Né? Por que ele disse não? Porque o acordo é um cessar-fogo incondicional. Isso é central. Se você tira a incondicionalidade, não tem acordo. Por quê? Porque a Ucrânia não colocou as condições dela. Os Estados Unidos não colocaram as condições deles. A Europa não colocou, ninguém colocou condições. Só a Rússia que pode colocar condições e que quando fala em root causes, eu estou falando em inglês porque eu não falo russo, mas é a mesma expressão que ele usou quando ele lançou a invasão. As causas raiz, as causas originais, né? Ou o pecado original, se você quiser. E quais são elas? A Ucrânia não é um Estado soberano, a Ucrânia é uma ficção como país, ela pertence à Rússia. 2, voltar à OTAN de 1997, ou seja, sem nenhum país do leste europeu, nenhum país báltico, nenhuma ex-república soviética, nenhum país da Europa Central. Então, de fato, nós estamos de volta às raízes do problema, né? Agora, ele quer ganhar tempo com isso também, porque ele está retomando Kursk. E por que Kursk é importante? Não porque a Ucrânia quisesse ficar com Kursk, mas porque enquanto as melhores tropas, as tropas de elite da Rússia, estão se ocupando de Kursk, a Rússia não avançou nem um centímetro no Donbass, Donetsk, Lugansk, em todas aquelas outras áreas, no território ucraniano. Às vezes toma um assentamento, depois perde de novo. O avanço é sem significado. Isso é desde agosto do ano passado. Então é por isso que o Zelensky tinha interesse em um cessar-fogo terrestre, que o Putin, pela mesma razão, não tem interesse. Então, agora, o Putin quer ganhar tempo. Ele não vai fazer nenhum cessar-fogo agora. Ele vai retomar Kursk e vai tentar empurrar essa história, mas ele não pode dizer não para o Trump. O Zelensky captou isso bem. Não, ele não pode dizer não. Então, ele não diz niet. Ele só diz, as condições são essas aqui. Que acordo bom esse, vamos melhorar ele ainda com as minhas condições. Sandro, do ponto de vista das operações militares, em que situação estão os ucranianos neste momento? Bom, William, a situação em Kursk, sem dúvida, foi um gambito, um movimento do xadrez. Eles colocaram o que eles tinham de melhor naquele sentido, mas, como a gente viu ao longo da guerra com os russos, eles foram atacando ali até conseguirem acesso às duas principais estradas, que eram as linhas de suprimento ucranianas. Então, teve um caso famoso da internet, que foi a infiltração por um gasoduto. Não dá para saber com nível de seriedade se foi bem sucedido ou não foi.
Os ucranianos dizem que conseguiram destruir a ação desse gasoduto, os russos dizem que não, que conseguiram infletir em 2 direções. O fato é de que os russos conseguiram, há mais ou menos 7 dias, atacar a linha secundária de suprimentos. Isso deixou a situação muito ruim e, por meio de aplicação de drones e artilharia, eles conseguiram atacar a principal linha de suprimentos agora em Kursk, que deixa as forças ucranianas que ainda estão nesse território numa situação muito complicada. Na região do Donbás, o que a gente tem visto é o clássico avanço russo de ariete. É literalmente eu até estava lendo um artigo de um professor finlandês sobre isso, é literalmente uma estratégia de ariete. Ele vai batendo até ver em qual parte da linha ucraniana ela é mais fraca. E o fato é de que a questão, por exemplo, a semana em que os ucranianos ficaram sem a inteligência americana à disposição, isso gerou uma série de problemas, até mesmo de gerenciamento do campo de batalha. Agora, nessa questão de Kursk, por exemplo, isso também ficou bem dramático, isso ficou bem claro, embora também tenha havido ali um planejamento russo muito claro pelos eixos ali, e até na imagem que a gente viu, na imagem que a gente viu do soldado russo estendendo a bandeira, ele também estava estendendo a bandeira de uma força de elite russa, que são os paraquedistas russos da VDV, né, das Forças Aeroespaciais. Então, ali também é um compromisso russo de colocar o melhor que ele tem nesse momento, que são os paraquedistas e as unidades de infantaria naval, para expulsar de vez os ucranianos do território e reduzir aquilo que seria uma vantagem ucraniana para as negociações. Lorival, eu tenho ainda um minuto antes de encerrar essa edição aqui do WW. Talvez fosse bom para a nossa audiência a gente ter uma ideia agora do cronograma. Não ficou claramente estabelecido quando, se bem que nas conversas e no envio do Witkoff lá para Moscou, ficou acertado algum tipo de conversa direta entre Trump e Putin. Está marcada? Não, veja, a gente não sabe. Porque, na verdade, eu acabei de checar, inclusive, não tem nenhuma informação sobre a conversa entre o Steve Witkoff e o Putin. Foi tarde da noite, o Witkoff chegou cedinho em Moscou e o Putin, caracteristicamente, deixou o Witkoff esperando o dia inteiro, como se ele tivesse coisas mais importantes para fazer do que conversar com o enviado do presidente Donald Trump. É uma tática dele para enfraquecer o interlocutor, para tirar, né, a resistência física e psicológica do interlocutor. Foi tão tarde a conversa que não saiu nenhuma informação. É muito preocupante ser o Witkoff, porque ele não entende de Rússia. Ele entende de Oriente Médio. Ele entende de Oriente Médio, ele já vendeu... Ele é do mercado imobiliário, ele é colega do Trump e amigo. Ele já vendeu hotel para o Fundo Soberano do Catar. Mas a Rússia ele conheceu em fevereiro, o Putin, ele se envolveu agora. O Trump tirou o Keith Kellogg, que é general, estava há 1 ano estudando isso, foi várias vezes para a Ucrânia e tal, para, eu vou dizer o que eu acho, para que o Putin pudesse manipular o Witkoff com mais facilidade.